Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, você está na companhia dos amigos e das revelações espirituais do programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Vamos lá, gente, estamos iniciando mais um programa e vamos ver o que temos hoje aí para você e toda a família. O preletor Eni Masaki Hara recebe o preletor Jundi Miyaura e o preletor Paulo Yasu Fujinaga, que nos ensinam divulgar a verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz. Então, quando a humanidade descobrir que a palavra positiva tem força, então nós podemos ter a paz mundial, né? E no quadro Sou Feliz, a Dalgisa do Nascimento relata que teve uma infância difícil financeiramente, mas graças ao que aprendeu aqui na Seitonoi, conseguiu formar-se na faculdade. E aí, paralelamente, eu fazia as orações, Shinsokan, oração de gratidão aos antepassados, e paralelo a isso eu comecei a fazer também a visualização de estar já fazendo a faculdade. Fique conosco e aprenda a se conduzir nos bons momentos e nas situações que parecem menos favoráveis. Aqui você ganha instrumentos para constituir uma vida feliz. Não saia daí. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonoi para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonoi, agora em suas mãos. A Dalgisa do Nascimento passou uma infância difícil financeiramente, mas tinha o sonho de fazer faculdade. Participando de reuniões da Seitonoi, ela passou a acreditar que era possível e conseguiu se formar sim. Confira agora no quadro Sou Feliz. O que eu gostaria de contar é que eu nasci numa família bastante humilde e sempre desde pequena eu ouvia falar que faculdade era para pessoas ricas e que pobre não fazia faculdade, não sei o quê. Mas esse era um sonho interno meu, desde muito pequena eu queria fazer faculdade, queria estudar. Mas com o passar do tempo, esse sonho foi ficando cada vez mais distante. E eu comecei a acreditar realmente que eu não tinha condições de fazer uma faculdade, de me formar. E eu estava meio que desistindo desse sonho. E foi quando, em 99, eu comecei a participar mais ativamente das reuniões da Seitonoi. E toda hora na Seitonoi a gente ouve que nós somos filhos de Deus, possuidores de capacidade infinita, que Deus é provisão infinita. Então, a partir desse momento, eu comecei a afirmar para mim, não, eu sou filha de Deus perfeita, Deus é provisão infinita e eu vou fazer a faculdade sim. E eu coloquei aquilo como meta. Na Seitonoi tem um projeto chamado Projeto Prosperidade. Eu coloquei isso como uma das minhas metas. E aí, paralelamente, eu fazia as orações, Shinsokan, oração de gratidão aos antepassados. E paralelo a isso, eu comecei a fazer também
a visualização de estar já fazendo a faculdade. E comecei a fazer de final de semana um cursinho, né, para pré-vestibular. E nesse ano não deu certo ainda, porque fazia mais de 10 anos que eu não estudava. E aí então eu decidi que eu ia pegar um intensivo. Eu comecei a estudar de agosto a dezembro, né, estudando todos os dias no cursinho pré-vestibular, mas ao mesmo tempo que eu estava no cursinho pré-vestibular, eu sempre achei que eu tinha que continuar trabalhando no movimento e que era importante para mim também. Então não deixei os afazeres da Seite Onoye. Eu continuei me dedicando intensamente ao movimento, tanto como presidente de AL, como com outras funções que eu tinha, como PANS e outras funções dentro da Seite Onoye, e trabalhando intensamente, fazendo as orações. E quando chegou a época do vestibular, eu estava lendo o livro Melhore o Seu Destino, orando pelos antepassados. E brotou em mim um sentimento de gratidão profundo. E eu queria assim, eu falava, muito obrigado antepassados, muito obrigado, muito obrigado. E aquele sentimento, eu fui para o vestibular com esse sentimento de gratidão, muito obrigado antepassados pela minha existência. Na Seite Onoye nós acreditamos que os antepassados são as raízes. E quando nós temos o profundo sentimento de gratidão, automaticamente eles sentem no plano espiritual essa gratidão que nós sentimos por eles também. E fui agradecendo todo o percurso que eu estava indo para o vestibular, eu fui agradecendo. Conclusão, depois de um mês aproximadamente, eu tive o resultado que depois de mais de 10 anos sem estudar e fazendo cursinho só durante o horário de cursinho propriamente dito, eu passei numa das melhores universidades de publicidade e propaganda, me formei, hoje estou atuando na área, sou muito feliz e só tenho que agradecer esse ensinamento maravilhoso que me ensinou que o homem é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita e que já é próspero e já é saudável e que todas as coisas você consegue a partir do momento que você determina que você é possuidor de capacidade infinita. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. O preletor Eni Masakihara, lado a lado com o preletor Junji Miyaura e com o preletor Paulo Yasu Fujinaga, nos traz uma lição extremamente importante. Divulgar a verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz. Agora, para você. Muito obrigado São Caetano, muito obrigado Santo André, Osasco, Guarulhos, Arujá, muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seite Onoye, esse modo feliz de viver, e hoje vai aí para você, ó, a receita como ser feliz de verdade. E para falar sobre esse assunto, o professor Junji Miyaura. Obrigado, professor. Tudo bem, Enio? Tudo bem, senhor? Graças a Deus, tudo bem. E a Seite Onoye do Brasil? Crescendo. Prosperando e crescendo cada vez mais? Só prosperando. Muito obrigado. Obrigado. Também aqui o professor Paulo Fujinaga. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Aí, lembrando, se fala em verdade, logo a gente lembra da frase de Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas tem pessoas que não divulgam a verdade, né, professor? Divulga a desgraça, uma expressão. A mentira. As palavras, né, que são agressivas, que ferem as pessoas, né? Então, ao invés de divulgar as palavras que ajudam, acaba divulgando palavras que elas acabam elas mesmas se ferindo depois, né? Ah, sim. E qual é a diferença, por exemplo, da palavra boa, da palavra mal, e por que a palavra afeta no destino da pessoa ou da humanidade? É que existe a lei, nesse capítulo 19 do volume A Verdade, volume suplementar que o mestre escreve, ele fala da lei do equilíbrio e volta a nós aquilo que oferecemos aos outros, né? Então, se a pessoa profere palavras negativas, palavras que ferem as outras pessoas, essas palavras voltam para ele, devido à lei do equilíbrio. O professor Masaru Taniguchi fala em outros termos também, lei da causa e efeito, lei da ação e reação, né? Mas é a lei do equilíbrio. Então, se você joga uma bola na parede, ela volta com a mesma força e intensidade para você. Então, se você xinga uma pessoa com palavras negativas, essas palavras vão e voltam também com a mesma intensidade para você. Então, por isso que o mundo não consegue ficar em harmonia, em paz, justamente porque hoje existem muitas palavras negativas circulando na imprensa, nos noticiários, né? E muito poucas palavras positivas. Então, quando a humanidade descobrir que a palavra positiva tem força, então nós podemos ter a paz mundial, né? Tá certo. E muitas vezes essa boa intenção de usar boas palavras, por exemplo,
Se uma pessoa usa a palavra negativa, essa pessoa vai dizer assim, você precisa usar a palavra positiva. Então parece que essa pessoa está ajudando aquela, mas está reconhecendo que ela está falando palavra negativa. Então muitas vezes a intenção é boa para melhorar, mas reconhece o mal que está atrás, então fica difícil de manifestar a paz. Uma coisa legal, quando se fala divulgar a verdade, citamos aqui alguns exemplos, né, da literatura da Seitchan Oye, mas a divulgação da verdade não é feita somente através de palavras, né, escrita. O pensamento é uma palavra. Assim, a meditação, a oração, tudo são palavras, né, pensadas, tá certo? Professor, numa casa onde tem sempre doenças, assim, isso é um indício de que lá dentro são palavras negativas constantemente usadas? Sim, então muitas vezes até no jantar, no almoço, se fica alimentando comida com pensamento de agressão, de coisas negativas, então pode também afetar o estômago. Então quem tem problema de estômago, por exemplo, na hora do almoço, na hora de comer, come agradecendo, aí soluciona. Então na família, se tem doença é porque dentro da família tem essa vibração negativa. Deixa eu falar um negócio interessante aí. Se numa pessoa ou numa família tem pessoas que têm problema de estômago, há uma possibilidade dessa doença ter oriunda de palavras agressivas dentro do lar, ou porque não agradece a alimentação, é isso? Isso. Geralmente, na hora do almoço, em vez de comentar, ou na hora de jantar, na hora da refeição, comentar coisas boas, alegres, comenta coisas tristes. Então, quando vai alimentar, não alimenta com gratidão ao alimento. Então, por isso que isso vai prejudicar. Então, se tem esse problema de estômago na hora de comer, por exemplo, come agradecendo a comida como dádiva de Deus, provisão de Deus, aí ela manifesta a perfeição. Porque doença do estômago, por exemplo, na verdade não é criação de Deus. Então, o homem originalmente é perfeito. Tá. Professor Johnny, quando eu falo divulgar a verdade, são várias maneiras que dá para entender isso, né? Por exemplo, uma pessoa compra uma Bíblia e dá para um amigo. Compra um livro da Seitchan Oye e dá para um amigo. Isso também é divulgar a verdade. Sim, sim. E quando se faz isso, a gente acaba recebendo algo de bom também, porque fizemos algo de bom divulgando a verdade? Sim, segundo a lei do equilíbrio, quando você faz um ato bom, esse ato volta para você, né? Se permitir aqui, eu gostaria de ler um trecho da página 240 desse livro, A Verdade, volume suplementar. O mestre escreve o seguinte: cada indivíduo é um centro de expressão da grande vida. Que é essa grande vida? É Deus, né? E Deus é bem. Então, quando ele fala a palavra de verdade, ele está transmitindo a palavra de Deus. E Deus é o grande reservatório, ele dá um exemplo aqui. E cada um de nós somos um cano que sai desse grande reservatório. Então, se cada pessoa falar o bem, falar coisas positivas, né? Então, você está divulgando a verdade. Ele dá outro exemplo aqui, na página seguinte, que cada um de nós somos um tipo de estação de televisão. Estamos emitindo ao espaço constantemente ondas eletromagnéticas, né? E alguma pessoa vai captar essas ondas de rádio. Então aqui, por exemplo, está um monte de ondas também, de televisão, de rádio. E se colocarmos um aparelho de televisão e sintonizarmos, nós vamos pegar os canais que estão emitindo essas determinadas frequências. E o ser humano é a mesma coisa, Enio. Então, se você está pensando coisas boas, você está emitindo para o espaço somente coisas boas. Tá. E alguém vai captar essas coisas boas. Então, se você pensar em transmitir a verdade, por exemplo, que a Seitchan Oye fala, o homem é filho de Deus. Se você constantemente transmitir esse pensamento, as pessoas vão captar esse pensamento também. Né? Então isso é uma divulgação da verdade também. É interessante esse exemplo que o mestre dá nesse livro, né? De que nós somos uma estação de rádio ou TV. Ou somos os canos que saem de uma grande caixa d'água chamado Deus. Né? A gente é uma torre transmissora e receptora também, né? E a recepção vem de acordo com o que a gente emite, na verdade. Lógico. Devido à lei do equilíbrio, se você pensar em palavra negativa, você vai sintonizar com as pessoas que têm o mesmo pensamento. Tá. E aí o seu destino vai mudando também, né? Então, por isso que a Seitchan Oye insiste na divulgação das palavras da verdade. E ela tem um grande trunfo, que é uma arma espiritual.
certo? O que é essa arma espiritual? É a imagem verdadeira que nós falamos. Essa é a grande arma da Seichonoye. Professor Fujinário, o senhor que tem um milhão de relatos de experiência, que nem diz o outro, né? O senhor deve ter relatos de experiência de pessoas que conheceram a verdade e se libertaram de doenças ou qualquer outro tipo de problema, mas também de pessoas que divulgaram a verdade e receberam a graça também, só fazendo esse ato de amor, né? O senhor poderia contar? Então eu conheço, vou citar os 4 relatos. 2 é pessoa que que mentalizou, aquela pessoa que estava no UTI, e com a mentalização, visualizando a vida de Deus fluindo naquela pessoa, aquela pessoa saiu da UTI. Então, oração, mesmo à distância, pensando dessa forma, consegue fazer manifestar a imagem verdadeira que originalmente é Filho de Deus. Então, quem faz oração também não é oração para curar ou sair da UTI. Já, na verdade, originalmente é perfeito. Então, como é perfeito, visualiza a perfeição e mentaliza a luz de Deus, vida de Deus fluindo no interior dessa pessoa. Outro caso, na época que o mestre Masaru Taniguchi esteve aqui no Brasil, em 1973, a pessoa fez o relato da experiência. Então, a mãe, na Espanha, estava à beira da morte e pediu para a filha voltar correndo. Correndo não, voando, né? E aí, então, ela mentalizou que, não, minha mãe está saudável, perfeita, na sala, na rede, balançando. E ela comprou a passagem, foi para lá. E quando chegou na casa da mãe, aconteceu exatamente o que ela mentalizou. Estava na rede, balançando, né? E outro caso é caso de pessoa que estava trabalhando, divulgando, ou seja, trabalhando para Deus. Então, oração mútua. O professor estava escalado para conduzir a oração. E na hora que ele, um pouco antes, ele se machucou, cortou o pé, e ele tinha que ir para o pronto-socorro dar o ponto. E nessa hora não tinha quem substituísse ele, porque diziam para ele, você foi escalado, é sua missão. Depois que você terminar de conduzir a oração, você vai para o pronto-socorro. E ele, então, como não tinha jeito, ele foi conduzir. Mas como lá no Japão, quem conduz senta no chão em cima dos pés, e ele não conseguia sentar. E estava ajeitando, não conseguia, porque tinha um corte, doía. Então, naquele momento, ele acabou falando para a pessoa, aconteceu isso, mas como não tem ninguém, então eu vou fazer a oração, depois vou para lá. Então, teve dificuldade em sentar, mas fez a oração, terminou a oração, então, saiu correndo, ou seja, o carro estava esperando, foi para o pronto-socorro. Aí no pronto-socorro foi visto que não tinha corte nenhum, estava cicatrizado como fosse uma coisa velha, não é que aconteceu hoje. E dizia que isso não pode ser, mas, por favor, tirar uma chapa aí, tirou chapa, não tinha nada. E aí, então, tinha uma senhora que sempre, já há 12 anos, participava no seminário para receber cura de dor de coluna. Como ela tinha problema de coluna, ela quase não assistia às palestras, só na hora da oração que ia receber a oração. E exatamente nessa hora da oração, ela foi para receber. Aí viu a dificuldade do orientador, pela primeira vez ela pensou, eu vou orar para manifestar a perfeição dele, e orou. Então, quando esse preletor estava chegando, ela já estava na porta esperando e abraçou ele dizendo assim, a cura de coluna aconteceu quando eu fui orar para a manifestação da sua perfeição. E ele também orou para os outros, então estava cicatrizado o corte dele. Beleza, hein? Professor Junge, além da divulgação da verdade através da oração, também pode ser divulgado através da palavra escrita. Sim, sim. O senhor deve conhecer pessoas que divulgaram, por exemplo, uma revista da Seichonoye, doou uma revista para alguém. Tem um caso interessante de uma jovem chamada Viviane, e ela tinha uma cota de revistas, né, para divulgar a verdade. E ela estava com 50 revistas na mão e fazendo a sua divulgação. E jogava em casa, nas lojas, né? E de repente ela passou perto de um mendigo que estava ali deitado, dormindo. Aí ela passou e falou, não, mas ele é filho de Deus também, vou deixar uma revista. Deixou uma revista Mundo Ideal ali, junto, e foi embora. Aí depois de muito tempo, ela estava ali na sede central, tem uma lanchonete, estava tomando um café lá, e um senhor estava comentando assim, puxa vida, olha, eu fui salvo por uma revista. Eu era mendigo, né, estava com muitos problemas, e uma alma boa me deixou uma revista, e eu li essa revista, mudou minha vida, né? A coisa que mais eu gostaria é abraçar essa pessoa. E essa jovem Viviane estava ali do lado ouvindo, e falou, mas não foi um lugar assim, assim, assim? Falou, foi justamente.
Então, fui eu que deixei a revista lá. Então, nesse momento, se abraçaram, né, choraram, não sei o que aconteceu, né? Mas a vida dele mudou e a vida dessa jovem Viane também mudou. Hoje ela é casada, tem uma filha e viveram felizes para sempre. Bem né? casada, senhor. Oh, meu Deus do céu, né? Eu conheço também casos de revistas assim, que tem gente que, bom, como o melhor meio de salvar as pessoas é através das revistas, porque palestra está limitado também, mas revista você pode andar distribuindo tudo quanto é lugar. Então, no Rio de Janeiro, no banco, tinha uma revista caído embaixo do banco. Na verdade, alguém deve ter deixado em cima do banco para poder as pessoas que chegam lá sentar e tal. Mas choveu tal e ventou e tinha um embaixo. Então, nem o lixeiro catou e ficou lá embaixo. Aí tinha uma pessoa que estava desesperado porque estava desempregado, e ele, esposa e 2 crianças passando fome, não arrumava emprego e estava desesperado. Aí ele pensou assim, acho que eu vou matar as 2 crianças, vou matar minha mulher e vou me matar, porque não tem condições, o mundo me rejeita, todo lugar onde eu vou não tem emprego, não tem emprego. Então, estava desesperado. Aí, nesse momento, ele sentou naquele banco, deu um desespero de choro, ele chorou assim, e quando percebeu, vinha uma luz de um cantinho. Aí, quando foi ver lá, era a revista da Seiichi Onoye. Estava sem capa, sem nada, mas ele pegou aquela revista porque sentiu que era uma luz, então está abrindo o meu caminho, e leu várias vezes. E quando leu várias vezes, ele aprendeu naquela revista que sou filho de Deus, sou capaz. E aí ele foi na banca de revistas, banca de jornal, e viu anúncio lá, porque nem dinheiro para comprar jornal não tinha anúncio de um emprego ali perto. Aí ele foi. Diz ele que naquele local já tinha passado 80 pessoas na frente dele para fazer a entrevista, e ele ainda tinha fila. E só tinha uma vaga lá. Mas ele começou a olhar assim, parece que ninguém tem revista, né? E ele começou a ler várias vezes, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E ele chegou lá e simplesmente fez a entrevista e falou assim, nós vamos comunicar se for aprovado. Então eu queria que deixasse um telefone. Amanhã comunicamos. Se não comunicar, é porque foi escolhido outro. Então, se receber, então ele não tinha telefone. Deu o telefone da farmácia, onde comprava remédio para criança. E deixou o recado lá, se vier telefone me chamando, me avisa. Então, era no dia seguinte que ele ia esperar esse telefonema. Mas no dia anterior já chamaram ele. E ele arrumou um emprego. E ele relatou dizendo que já até já montou uma cabeleireira para a esposa. Então, já estamos trabalhando, eu e ela. Nossa. É uma revista que estava escondida ali. Que maravilha, não? Então, como o nosso tempo já esgotou, para encerrar esse bate-papo aqui de hoje, vamos solicitar para o professor Junji Miyaura, então, fazer uma oração de uma das orações que consta aqui na revista Fonte de Luz, de segunda a domingo. Professor, fique à vontade, então, para você que está em casa também, acompanhe conosco mentalmente essa oração e que nós possamos cada vez mais ser esse instrumento de transmissão da alegria, do amor, da felicidade, da prosperidade. E lembre-se sempre, viu? Tem tantos eventos da Seiichi Onoye, ligue no 0800 770-2600, se informa onde tem um domingo da Seiichi Onoye para você e leva aí seus amigos todos juntos. Então, vamos à oração. Vamos lá, professor? Oração do Filho de Deus saudável. Eu sou filho de Deus. Eu vivo porque a vida de Deus flui dentro de mim. Quando nos esquecemos de que somos filhos de Deus, o fluxo da vida de Deus não flui ativamente, e acabamos adoecendo. Como sei que a vida de Deus flui dentro do meu corpo e que sou vivificado por Deus, vivo sempre saudável e feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor Junji Miyaura. Obrigado, professor Paulo. Muito obrigado a você. Um feliz modo de viver para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. A refletir e absorver mais profundamente o que acabamos de aprender, vamos ao nosso momento de reflexão. Para nos tornarmos prósperos, precisamos ter mente rica. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz, 2006. E aí, para que você sinta seu coração se preencher do divino amor de Deus, é que esteve no ar mais um programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver.
E olha, gente, mesmo o menor de todos, quando evoca a Deus, se torna grande. E mesmo aquele que se sente mais solitário, quando pede ao Espírito Santo, é rodeado de anjos. Então, vamos ao nosso momento de oração. Não importa onde você esteja neste momento, fique em posição de oração e pode ter certeza que você será abençoado através de todas as dádivas de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para começar bem o dia. Para tornar abençoado o dia, você deve iniciá-lo agradecendo a todas as bênçãos que já lhe foram concedidas. Muito obrigado. Logo ao despertar, agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado e mentalize cerca de 20 vezes o seguinte: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado.